Vai dizer assim a palavra do Senhor. Então disse aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas poucos são os ceifeiros. Também o 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Podeis nos assentar neste momento, louvando, engrandecendo, bendizendo, glorificando o nome santo e exaltado do Senhor. Esta palavra, ela vem falando a respeito do ministério de Jesus Cristo, ainda no seu início, aonde Jesus ele está iniciando, ele está começando o seu ministério. E então Jesus ele começa a percorrer todas as cidades. Jesus ele começa a percorrer todos os povoados. E nestas cidades e nestes povoados, Jesus ele prega a palavra, Jesus ele ensina a palavra, e ele também cura todos os doentes e todos os tipos de enfermidades. Mas chega um determinado momento em seu ministério em que ele começa a fazer uma comparação. Ele vê que a quantidade de aflitos é tão grande, ele vê que a quantidade de doentes é tão grande, ele vê que a quantidade de enfermos é tão grande, que ele avista uma seara, ele avista um campo de cereais, ele avista uma extensão de terras cultivadas. Então ele compara aquela extensão de terras cultivadas com cereais com aquela multidão de pessoas necessitadas. Então ele faz aquela comparação dizendo: a seara é muito grande. A seara é muito grande, mas para trabalhar nesta seara, poucos são os trabalhadores. Porque Jesus está percorrendo todos os povoados, ele está percorrendo todas as cidades praticamente sozinho. E para fazer ou cumprir esta missão, ele escolhe apenas alguns para estar junto dele. Ele escolhe 12 para estar com ele. Então nós vemos que realmente eram poucos os trabalhadores, porque diz a palavra que eram grande a multidão do que estavam aflitos, dos que pereciam, dos que estavam doentes e dos que estavam enfermos. E aqui então Jesus ele vai nos fazer duas revelações acerca deste negócio. Primeiro ele vai dizer que é necessário rogar ao Senhor da seara. E nós sabemos que o Senhor desta seara, o Senhor destas pessoas em aflição, o Senhor destas pessoas em sofrimento é o Deus Todo-Poderoso. Então nós precisamos rogar. Está faltando trabalhador, está faltando obreiro para a seara, está faltando adoradores da casa do Senhor, está faltando pessoas para glorificar o nome do Senhor, está faltando pessoas para preencher a cadeira na casa do Senhor. Então nós precisamos rogar ao Senhor da seara para que ele mande os trabalhadores. Vai mandar em nome de Jesus. Porque só quem pode mandar é o dono da seara. É só ele quem pode designar quem é que vai trabalhar em tal lugar. E outra coisa que o Senhor nos revela é que aquelas pessoas que estavam sofrendo daquela maneira, elas estavam daquela forma porque lhes faltava pastor. Jesus vai dizer que elas estavam como quem não tinha pastor. Elas sofriam, elas estavam aflitas, estavam doentes e caminhavam como quem? Como ovelhas sem pastor. Então nós podemos entender que grande parte do sofrimento humano é porque as pessoas não se submetem à direção de um pastoreado, é porque as pessoas não se submetem à mão protetora do bom pastor, é porque as pessoas não se submetem à
necessário. Por isso Jesus ele chama 12 discípulos para trabalhar com ele, porque sozinho se chega a poucos lugares. Mas quando temos ajudadores, quando temos discípulos, quando temos auxiliares, podemos alcançar lugares mais distantes. E Jesus chama 12 discípulos e lhes dá autoridade sobre espíritos imundos e autoridade para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Porque esse era o propósito do momento. Essa era a dificuldade da seara. Essa era a demanda que a obra tinha naquele momento. Eram pessoas aflitas, eram pessoas doentes e eram pessoas enfermas. E para se fazer esse tipo de obra, precisava de discípulos capacitados. Não adianta ser só chamados, precisa ser capacitados. O mesmo dono da seara que chama para trabalhar na seara, ele também dá autoridade. Ele dá autoridade sobre espíritos imundos, ele dá autoridade para repreender enfermidades, ele dá autoridade para repreender toda espécie de doença. Os discípulos então eles recebem de Jesus esta autoridade para trabalhar na seara, para serem capacitados para trabalhar na seara do Mestre. E junto com a autoridade, eles recebem instruções, eles recebem ordenanças para realizarem a seara do Mestre. Porque não adianta ter só autoridade, não adianta ter só poder, não adianta ter só os dons, ter só os talentos e sair realizando a obra da forma que bem quiser. É necessário estar debaixo de uma ordenança, porque senão o mestre não aceita. Então Jesus, ele chama os seus discípulos, coloca eles debaixo de uma instrução, debaixo de uma liderança, e então o Senhor, ele vai instruir os discípulos acerca da seara, e então vai lhes dar várias ordenanças, várias instruções, vários ensinamentos sobre como proceder na seara do Mestre, como agir na obra do Senhor, como trabalhar na obra do Senhor. E uma das formas que o Senhor ensina os discípulos a trabalhar é dizendo: preguem que o evangelho do reino está próximo. Esta é a mensagem que deve ser levada. Não inventem outra coisa, não preguem outro evangelho, não inventem modernidade ou coisas para alegrar o coração humano, mas preguem que o reino dos céus está próximo. Pregar a salvação sempre foi a prioridade de Jesus. Pode não ser a prioridade do mundo, mas sempre foi a prioridade de Jesus. Pode incomodar a muitos, pode não seduzir as multidões, mas esta é a prioridade de Jesus. E foi o que Jesus disse para os seus discípulos fazerem. E era o que o próprio Jesus também fazia. Jesus pregava a salvação. Jesus, ele não mudava o seu discurso pelo tipo de público que ele tinha. A palavra de Jesus era sempre a mesma, a ponto de uma certa vez Jesus está pregando para os seus discípulos, e os seus discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, dura esta palavra, quem pode suportá-la? Jesus estava falando acerca de quem não comesse da sua carne e não bebesse do seu sangue, não teria parte com ele nos céus. E os discípulos acharam uma palavra muito dura, uma palavra muito difícil de suportá-la. Jesus nunca mudou o seu discurso para agradar público nenhum. E os discípulos de Jesus também não devem mudar o seu discurso para agradar
Jesus. Se aceitarmos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, então daí virá a nossa salvação. Senão, não há salvação fora disso. Outro ensinamento que Jesus traz para os seus discípulos, ou uma ordenança que Jesus dá é: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Olha que ordenança Jesus dá para os discípulos. Olha que autoridade Jesus delega para os seus chamados. Ele diz: curem, ele diz: ressuscitem, ele diz: purifiquem e expulsem. Ele não pergunta se eles podem, ele afirma: façam isso. Porque quando o Senhor assim afirma, ele já havia entregado a autoridade. Essa é a autoridade do Evangelho. Esta é a autoridade da palavra que você confia. Esta é a autoridade da palavra que você prega. Esta é a autoridade da palavra que você recebe no teu coração. Esta é a autoridade que Jesus entrega na minha e na tua vida. Porque se o pecado tem consequências, o Evangelho possui a cura. Jesus delega aos seus discípulos poder para curar. E esse poder é acompanhado de obras. Então não tem como nós dizermos que somos discípulos se não apresentarmos as nossas obras. Temos que curar os enfermos, temos que ressuscitar os mortos, temos que purificar os leprosos e temos que expulsar os demônios, porque as nossas obras precisam aparecer. Deus vivo. E isso também por causa da misericórdia. Toda vez que Jesus curava algum doente, ele sempre expressava a sua misericórdia. Nos dias atuais nós vemos pregadores e pastores entrevistando demônios, mas Jesus entrevistava os doentes. Ele perguntava: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E aquilo que o doente tinha fé para alcançar, o Senhor Jesus então, ele concedia. O Senhor Jesus se movia de íntima compaixão por aquele que sofria, por aquele que estava enfermo, por aquele que não enxergava, por aquele que estava sofrendo, padecendo por luto. O Senhor se movia de íntima compaixão e misericórdia por estas pessoas. A nossa obra também precisa ser movida por misericórdia. As nossas obras também precisam ser movidas por esta misericórdia de Jesus. Nós precisamos nos colocar no lugar do doente, precisamos nos colocar no lugar do endemoniado, precisamos nos colocar no lugar do pai de família desempregado, e por causa da misericórdia e nos movendo de íntima compaixão, a nossa obra precisa sobressair a nossa fé e precisa aparecer, porque para isso nós fomos chamados. A igreja foi chamada para desfazer toda a obra de Satanás. Aleluia. Jesus também orienta os seus discípulos dizendo: não cobrem nada, de graça receberam, de graça vocês darão. Então não é para cobrarem nada, não é para fazerem comércio da fé, não é para vocês comercializarem o dom que eu lhes dei, não é para venderem aquilo que o Senhor nos deu. Não é para cobrarmos nada, é para darmos de graça, é para oferecer
oferecermos de graça. Nós não compramos do Senhor o dom que temos, não compramos do Senhor a autoridade que temos. O Senhor achou graça, e por graça imerecida, favor imerecido, Ele concedeu à igreja poder, concedeu à igreja autoridade, concedeu à igreja força para resistir às forças de Satanás. Então, de graça, fazei todas as obras, e não comercializar, não vender o dom, porque todos aqueles que tentaram fazer isso não terminaram bem. Todos aqueles que tentaram angariar em cima dos dons de Deus não terminaram bem. O próprio Jesus entrou no templo quebrando todas as coisas que estavam ali à venda para serem vendidas no lugar de sacrifício, daquilo que deveria ser trazido pelo ofertante, aquilo que deveria ser cultivado pelo ofertante, estava sendo vendido dentro da casa do Senhor. Jesus entrou ali e começou a quebrar tudo, revirar tudo, jogar tudo, porque ele não aceitou que a casa do pai dele fosse feita de covil de ladrões. Porque a adoração verdadeira não é comercializada, a adoração verdadeira não é vendida. Quando Geazi tentou comercializar o milagre que o seu mestre fez, ele adquiriu para si a lepra de Naamã, porque quis ganhar vantagem sobre um milagre que foi realizado, e ele adquiriu a maldição sobre si. Então, aquilo que ganhamos de graça de Deus, é de graça que tem que ser dado. Não é seu, não é meu, não é da igreja, é de Cristo. E por ser de Cristo, é para fazer a obra, para gastarmos da seara do Mestre. Outra ordenança que o Senhor deu aos discípulos foi para não levarem nem ouro, nem prata, nem cobre e nem nada em seus cintos, porque os discípulos, eles deveriam ter fé, viver pela fé e não confiar nos seus bens, não confiar naquilo que eles estavam carregando, mas confiar que Deus é provisão, confiar que Deus provê, que Deus prepara, que Deus alimenta, que Deus sustenta aqueles que são enviados para a obra. Este negócio que foi para a missão e passou necessidade, passou fome, alguma coisa está errado, alguma coisa está fora dos propósitos de Deus, porque aquele que é enviado debaixo da obediência não passa fome, não passa necessidade, não passa falta de nada, porque o Senhor sustenta aqueles a quem Ele chama. O Senhor, Ele diz para os seus discípulos para não levarem nenhum saco de viagem, levarem apenas uma única túnica, não levarem nenhum bordão de trabalhador, pois o trabalhador é digno do seu sustento. O Senhor sustenta aqueles que trabalham para Ele. O Senhor sustenta a sua igreja que trabalha na sua obra. O Senhor sustenta aqueles que se gastam na sua seara. Trabalhar para Deus não é tempo perdido. Trabalhar para Deus não é tempo perdido. Trabalhar para Deus é investimento nos tesouros celestiais. Porque nós investindo na obra de Deus, Deus certamente retribuirá o favor à sua igreja, porque o Senhor não deve nada a ninguém. Existe ainda mais uma série de recomendações aos seus discípulos, mas eu vou terminar com a última. O Senhor, Ele diz: tenham cuidado,
porque te entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas. Serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas. Mas quando o prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, pois o Espírito do Pai falará por meio de vós. O Senhor não deixou ninguém enganado. Ele disse: no mundo tereis aflições. A missionária disse que essa semana sofreu uma afronta, mas o Senhor, Ele disse: olha, no mundo tereis aflições. Mas o segundo verso diz: tem de bom ânimo. É Ele quem venceu, é Jesus quem venceu. Então você pode ter bom ânimo, porque Ele, através do Espírito do Pai, vos falará, ou vos falará por meio dele tudo o que você vos inspirará, tudo o que você deverá falar. Ou seja, não faltará resposta à altura para você responder a Satanás. Não faltará inspiração para você devolver a afronta para Satanás, porque o Deus que você serve é o Senhor da seara, é o Deus todo-poderoso, é o Senhor deste universo, e é a Ele que vale a pena servir, para Ele que vale a pena trabalhar. Não importa se tem alguns percalços no caminho, não importa se tem algumas preocupações no meio do caminho, não importa nem ao menos se perderemos a nossa vida no meio do caminho. Importa que o nosso nome está escrito no livro da vida, e quando nós fecharmos os olhos neste mundo terreno, abriremos os olhos do mundo espiritual eterno, e a nossa vida continuará, e a nossa alma estará salva. Aleluia! Um grande exemplo da nossa atualidade que temos é o bispo Policarpo, homem que morreu glorificando a Deus. Ele foi lançado na arena para ser destruído por bestas feras, e para ele foi dado uma chance, dizendo: olha, se você negar a Cristo, você viverá. Mas Policarpo, ele diz: olha, eu tenho 86 anos de idade, e este Cristo só me fez o bem até agora. Por que é que agora eu negaria ou amaldiçoaria o meu rei, o meu salvador? Eu declaro que sou cristão, e vocês podem fazer comigo o que bem quiserem, porque não negarei ao meu Senhor. Então as ameaças deste mundo, elas não podem nos sufocar, elas não podem calar a nossa voz, porque o nosso Deus, Ele se sobrepõe a todos estes perigos humanos. Porque Policarpo, ele diz que o fogo desta terra, ele tem uma chama que pode queimar por ao menos uma hora, mas existe uma chama eterna que vai queimar por toda a eternidade, e essa pode consumir a alma humana. Então que diferença faz você perecer nesta terra por uma chama de uma hora, do que perder a sua alma numa chama eterna? Então Policarpo preferiu perder a sua alma, mas hoje ele já se encontra na presença de Deus. Muitos já perderam a sua vida porque preferiram agradar a Deus. Muitos preferem agradar a sua própria carne. Muitos preferem agradar aos seus próprios prazeres, e vão perecer, e vão sucumbir, e vão morrer e perecer nesta chama eterna. Mas assim como este mártir da modernidade, eu convido você a permanecer fiel